Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Magazine Lance MZ. Já sabe que estamos em período de observação de medidas relativas à contenção ou prevenção da pandemia Covid-19. Por isso, recomendamos a mensagem para que observe todas as recomendações emanadas pelas autoridades de saúde no âmbito do estado de emergência que se observa aqui no nosso país. E esta pandemia da Covid-19 tem marcado o desporto nacional e internacional. É nesta medida que a Federação Internacional de Basquetebol, FIBA, foi obrigada a reformular todo o calendário do basquetebol mundial. E nesse âmbito, o Afrobasket 2021, no qual Moçambique vai iniciar a sua participação no que diz respeito à qualificação, este campeonato vai ter lugar em agosto de 2021. A Seleção Nacional de Basquetebol Sénior Masculina discute, inserida no Grupo B, ao lado de Angola e Senegal, de 23 de novembro a 1 de dezembro de 2020, as eliminatórias de apuramento ao Campeonato Africano das Nações, Afrobasket, a disputar em 2021 no Ruanda, prova que tem agora novas datas. Com efeito, a fase final da Taça de África das Nações, Sénior Masculina de Basquetebol, a Afrobasket 2021, agendada para a cidade de Kigali, Ruanda, foi remarcada para o período de 24 de agosto a 5 de setembro, de forma a evitar a coincidência de datas com a disputa dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 no Japão. O arranque dos Jogos Seletivos ao Afrobasket 2021 começou com as seleções das séries A, C e E, cujos jogos aconteceram de 17 a 25 de fevereiro de 2020. Os integrantes dos outros dois grupos dão início à respectiva campanha de 23 de novembro a 1 de dezembro. Os locais de disputa das janelas ainda não foram determinadas pelo Comitê de Competições da FIBA África. A fase final, a ser jogada em simultâneo pelas 20 seleções, está marcada para o período de 15 a 23 de fevereiro de 2021. As três primeiras de cada grupo qualificam-se automaticamente para a prova. Em comunicado, a Federação Internacional de Basquetebol, FIBA, faz saber que a prova africana tem início 8 dias depois de concluído o torneio masculino dos Jogos Olímpicos, enquanto a Taça das Nações da Ásia, inicialmente marcada para 17 a 29 de agosto, começa a ser jogada 16 dias depois. A FIBA procedeu ainda à alteração dos calendários continentais, com destaque para as competições sénior-femininas. A Taça das Américas foi remarcada para o período de 20 a 27 de junho, antes das Olimpíadas, e em datas semelhantes, o Eurobasket 2021 agendado para 17 a 27 de junho daquele ano. Já o dissemos que a pandemia da Covid-19 obrigou à suspensão da atividade desportiva, e é nesse âmbito que o secretário de Estado do Desporto, Carlos Gilberto Mendes, apelou a todos os desportistas a observarem as normas de prevenção desta pandemia. O Covid-19 veio apanhar-nos a todos de surpresa. Nós temos agora conhecimento que aumentaram os casos aqui no nosso país, o que significa que temos que redobrar um bocadinho mais tanto a nossa capacidade de higienização, o afastamento social, 1 metro e meio, 1 metro a cada um, usarmos a máscara sempre que possível, sempre que estivermos num sítio com muita gente, nos autocarros, nos chapas, nos lugares públicos em que tenha muita gente, para evitar que esta doença atinja o país em proporções que depois o sistema de saúde não consiga responder. Portanto, vamos manter a distância. Vamos ficar, aqueles que não têm nada a fazer fora de casa, fiquem em casa, vamos manter o distanciamento social, vamos manter a higienização, lavar as mãos frequentemente, usar a máscara, procurar de todas as formas não entrar com sapatos que vêm da rua em casa, arranjar maneiras de fazer com que seja possível, com lixívia, um pano na entrada de casa, fazer a esterilização da base do calçado e, acima de tudo, vamos nos prevenir, porque a doença já está aí, não tem rosto, não tem fronteiras, e para as pessoas que ficam sempre a pensar que a nós não nos vai atingir, pode ser que depois não nos atinja a nós, mas atinja as pessoas que são-nos mais próximas e dos quais nós gostamos muito. Portanto, façam prevenção.
Clubes moçambicanos estão a enfrentar dificuldades para enfrentar este momento vivido por conta da pandemia da Covid-19, alguns dos quais enfrentam dificuldades para honrarem com o pagamento de salários aos seus atletas e treinadores. Vamos ouvir como o Clube de Esportes da Costa do Sol, os campeões nacionais em futebol, estão a lidar com este momento difícil no desporto moçambicano e não só. Estimados adeptos e simpatizantes do Clube de Esporte de Costa do Sol e demais amantes de desporto, sintam-se cumprimentados. Fui convidado para tecer algumas considerações sobre como é que o Clube de Esportes da Costa do Sol está a enfrentar o momento de paralisação da atividade esportiva por conta da Covid-19. O que eu tenho a dizer é que tem sido uma fase muito difícil, mas o que o clube faz é cumprir com as instruções e recomendações do Ministério de Saúde e de outras instituições governamentais. Como devem saber, o Costa do Sol foi o primeiro clube a paralisar com as suas atividades e a dispersar os seus atletas. Temos estado a acompanhar o desenvolvimento desta pandemia, quer a nível nacional, como também a nível internacional. O que neste momento temos que fazer é aguardar com a serenidade as instruções das instituições governamentais. De facto, tem sido um momento difícil, isso é verdade, mas não é um facto que seja imputável a alguém. É uma pandemia global, nem os clubes, nem a federação, nem o governo têm culpa nisto. Então todos temos que fazer contas à vida e ver como é que podemos aliviar-nos dos efeitos negativos que esta pandemia está a trazer. Como devem calcular, o clube tem as suas fontes de receitas, os parceiros, e gera também receitas com base em cobranças que tem feito nas suas escolas, academias de formação, e neste momento está tudo parado e o clube não tem como gerar receitas. Mas temos feito por tudo para que o clube cumpra com as suas obrigações, quer com os atletas, quer também com os seus fornecedores. O futebol, o desporto está suspenso, mas os pensadores do futebol moçambicano estão em atividade. É nesse âmbito que ouvimos Arnaldo Salvado, o diretor técnico da Federação Moçambicana de Futebol, que apresentou-nos aqueles que são os cenários para o futebol moçambicano pós a pandemia Covid-19. Vamos acompanhar extratos desta entrevista com Arnaldo Salvado. O futebol está interrompido por conta da pandemia da Covid-19. O que a Federação Moçambicana de Futebol, concretamente o seu departamento, está já a pensar para o pós-Covid-19, nomeadamente no que diz respeito à calendarização da época futebolística, tendo em conta que foi muito afetada por esta paralisação? Bom, antes de mais e antes de falarmos de futebol, acho que eu deveria falar da vida, é mais importante ainda. Portanto, o meu conselho e o meu apelo a todas as pessoas que sigam as orientações do Governo e da Organização Mundial de Saúde, para que possam realmente se prevenir, para que a doença não possa vir a atingir proporções alarmantes que atingiu em outras partes do mundo e que criaram situações drásticas e extremamente infelizes de muitas pessoas afetadas e com muitos mortos e para os quais não há ainda perspectiva alguma de solução. Portanto, primeiro que tudo, esse apelo e essa mensagem. Ora, quanto a nós aqui no Departamento Técnico, temos que realmente poder pensar no futuro, mas é o pensar no futuro de uma forma um pouco abstrata, porque não temos mínima possibilidade de garantia de poder saber até onde vai esta situação. Portanto, em África, pelos dados estatísticos que sabemos, a doença não está-se a espalhar
como se previa. Poderão haver outras questões que tenham a ver provavelmente com o clima ou até com a pouca possibilidade e a pouca capacidade dos países africanos em terem testes que nos possam dar o real número da situação que acontece. Portanto, não sabemos quando é que se virá ou não a ocorrer algum pico de gravidade na disseminação da doença, por isso torna-se um pouco difícil. E depois, o pós-doença, o que fazer, se vai ou não haver tratamento a breve prazo, porque se houve a nível internacional não é assim tão expectável para tão cedo. Por isso, nessa perspectiva, nós temos de qualquer das formas nós darmos passos para perspectivar o futuro, mas assim, de uma forma não muito fiável, no que diz respeito a datas. Mesmo no que diz respeito a nível mundial, por exemplo, eu sei que somente 3 países é que ainda têm uma atividade futebolística regular. Um deles é um país africano, que é o Burundi também, mas no resto todos os outros países pararam. Que se preveja o fim, ou como possa vir a ser o fim das competições daqueles países que iniciaram a prova em junho e que estavam em fins de campeonato, é algo que também venho acompanhando e que se debate vai ou não ter possibilidade de terminar jogando à porta fechada ou não vão haver campeonatos mais. Portanto, mesmo nos países europeus essa situação está extremamente difícil de saber prever o que é que possa ou não ocorrer. Nós aqui ainda estávamos a início da época, temos com certeza mais tempo pela frente para poder terminarmos esta nossa época, mas de qualquer das maneiras seria um momento próprio para se poder aprofundar mais um estudo que levou a ser também uma das palavras de ordem do atual elenco da Federação, que é uma possível mudança de época, não é? Sim, o Departamento Técnico nessa perspectiva já desenhou 3 cenários possíveis, um que era a médio prazo, muito a curto prazo, de 1 mês, outro que indicava um prazo de 2-3 meses, outro também 2-3 meses. Podia destrinçar um pouco que ideias são essas que estão nesses projetos, nesses cenários que desenhou? Bom, o primeiro parecer sobre uma hipótese a curto prazo praticamente estará ultrapassada, não é? Até porque havia uma previsão de poucos dias, depois aumentou-se agora até o fim de abril, teremos que esperar ainda até maio quais serão as novas orientações do nosso governo. Por isso, essa previsão de 1 mês está posta de lado, por isso já foi constituída também uma comissão, um grupo onde está o Presidente da Federação, o Presidente da Liga, alguns juristas, o Presidente da Comissão do Sindicato de Jogadores, que estão a analisar questões até contratuais, o que é que pode ou não ocorrer com os jogadores que já têm contrato, o que é que vai ocorrer com os clubes, suspendem ou não as suas atividades de jogos, já foram suspensos, de treinos a maioria o está a fazer, mas se poderá haver essa decisão que possa partir até da própria Federação, parando os treinos, o que é que acontece com o salário dos jogadores, se é negociável ou não. A FIFA também é um dos aspectos que está a analisar. No caso concreto da Europa é um pouco diferente, porque há jogadores que terminavam o contrato a 31 de maio e em junho já teriam um contrato com outros clubes, portanto é preciso também saber renegociar essa situação. Connosco não é tão grave essa situação, porque os contratos de jogadores em princípio terminariam a 30 de novembro e por isso até lá ainda teríamos tempo para se verificar se a época vai ou não ser prolongada, e isso os contratos poderão também ser ou não prolongados. Portanto, essa primeira opção a curto prazo, podemos dizê-la que estará fora de questão. O que se colocaria agora, neste momento, era, para já, poder aproveitar, de certa forma, esta paragem para se analisar profundamente se vale a pena ou não tomar a decisão de mudança de época. É algo que é aconselhado pela FIFA, é aconselhado pela CAF. Em África, de momento, 37 países já mudaram a época, menos o não terão feito, entre os quais Moçambique, neste momento cerca de 13 países, já que 2 dos nossos vizinhos estavam com época diferente, aproveitaram agora já para mudar, o caso da Zâmbia provavelmente é do Zimbábue. Portanto, ainda existem países que não mudaram a época, tem muito a ver com a questão climática, principalmente os países aqui da África, da nossa zona, por questões de chuva e de calor na altura de dezembro, janeiro, fevereiro, março, e da África Ocidental também, no caso dos Camarões, do Ghana, da Costa do Marfim, enfim, alguns países naquela zona também chove bastante,
na zona da África Central, do Sudão, a Somália também ainda não mudaram, essencialmente questões climatéricas, mas são situações que de certa forma também nós abordamos como contornar e podemos perfeitamente mudar a época nos adaptando a essa situação do clima e da chuva e do calor, de como é que poderíamos contornar. Portanto, são análises que foram feitas, que estão agora quer na posse da direção da Federação, na direção da Liga, irá ser enviadas às associações provinciais e aos clubes para poderem dar também os seus contributos, não é? Os seus pareceres. Esta questão de mudança de época é algo que deveria ser em Assembleia Geral, portanto as associações provinciais que terão que validar se sim, pode ser ou não, e se puder ser, era bom que pudesse ser já. Mas nesta altura do ano, olhando para esta pandemia, trouxe essa grande oportunidade de mudança de época. Exato. Quais são os prós e contras e como Moçambique pode contornar esses prós e contras de mudança de época? Esta é uma discussão que sempre iria ser realizada, porque uma das ideias em campanha que o atual Presidente da cidade gostaria de colocar em discussão e em aplicação, não é? Portanto, seguir as orientações da CAF e da FIFA. Por isso, independentemente de ter ocorrido ou não agora esta pandemia, é algo que iria estar em discussão na próxima Assembleia Geral e já tínhamos apresentado possíveis prós e contras. O principal problema contra se prende com a questão climática, praticamente é com isto, né? Sabemos que dezembro, janeiro, fevereiro, março, na zona centro, na zona norte, principalmente do país, as chuvas são intensas e isso iria tornar quase que inviável a marcação de jogos, porque os campos não estariam em condições para tal. Estou a falar de campos dos campeonatos provinciais ou dos campeonatos nacionais de segunda divisão, que são disputados a nível provincial, onde 99% dos campos ou mais são pelados, não é? Portanto, essa seria uma questão. A nível de Moçambola não se colocaria tanto, os campos são relevados, agora cada vez são mais as possibilidades de colocação de campos relevados sintéticos e por isso essa não seria uma questão que não poderia ser facilmente contornável. Um ou outro jogo poderia ser adiado, mas não iria impedir a realização normal da prova. O calor é uma questão, mas também podemos fazer jogos na ponta final da tarde, que normalmente em dezembro, em janeiro e fevereiro, nessa altura do ano, nós ainda temos dia até 18h30, mais ou menos, ainda podemos realizar. Não temos muitos campos iluminados, mas seria um dos caminhos, a procura de conseguir campos iluminados para fazer jogos no período noturno. Portanto, esse seria um dos contras a ter em conta na não mudança de época. A mudança de época trará a vantagem de nós nos enquadrarmos na época da FIFA e da CAF. Como sabe, cria choques, essencialmente quando se trata da realização dos campeonatos da África, as fases finais, não é que não, agora a CAF, mudando a época, mudou de uma forma a se enquadrar com a Europa. Isto tudo tem a ver, com certeza, com o peso e uma influência enorme que a UEFA tem no futebol mundial. Bom, o Brasil, por exemplo, tem uma época igual à nossa, ainda não mudou a época e não o pretende mudar. Está também a fazer estudos de como vai conseguir finalizar esta época que agora iniciou. Mas a UEFA tem uma força grande no futebol mundial porque é o continente que mais contrata jogadores, maioritariamente os jogadores africanos, se forem para o estrangeiro, vão para a Europa. Claro, os clubes que contratam esses jogadores são os patrões e querem ter esses jogadores em atividade nos seus clubes, a defender os seus interesses, e por isso que os pagam. E, havendo o CAN em janeiro ou em fevereiro, como normalmente ocorria, esses jogadores não irão ter a possibilidade de participar nos clubes que lhes pagam. E não só, há um interesse também pessoal dos próprios atletas que veem provavelmente a perda de lugar nessas equipas onde estão a jogar como um prejuízo pessoal. Portanto, tendo em conta esta situação, em anos anteriores a FIFA já tinha determinado, exatamente por haver este conflito entre clubes e atletas e federações, na implementação do calendário FIFA. Portanto, existem as datas FIFA, onde nessas datas não podem haver jogos oficiais de competições nacionais, mas agora também esta situação dos jogadores que têm que se deslocar para estas competições continentais e ficam em prejuízo do seu clube. Por isso, este ajuste do calendário a nível internacional iria facilitar um pouco esta situação de conflito.
Por isso, este seria um dos benefícios que nós teríamos, era não ter que, por exemplo, se houver o CAN aqui em junho, nós podermos participar nessas fases finais, não estarmos cerca de um mês e meio sem competição, não é? Essencialmente seria por essa razão mais forte. Eu penso que acabaremos por caminhar para lá. Está tudo dito em relação ao Magazine Lance MZ. Aproveitamos este momento para reiterar a mensagem de prevenção do coronavírus. Lave as mãos com água e sabão ou cinza sempre que necessário. Aplique a etiqueta da tosse desta forma sempre que tiver necessidade de tossir. Use a máscara em locais públicos e assim previna-se contra esta pandemia. É tudo e até a próxima.